Irmãos dos pares, diz assim a palavra do nosso Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não tende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não dei conta dos males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Preza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus em quem podemos confiar, ó Pai, em quem podemos esperar. Como a Tua palavra diz, ó Deus, quando esperamos no Senhor com confiança, quando esperamos no Senhor com paciência, o Senhor se inclina para nós, ó Deus. Que seja assim, ó Deus, com cada um que está aqui nesta noite, que o Senhor edifique os nossos corações, que o Senhor fortaleça os nossos corações com a Tua santa e inerrante palavra, e que possamos sair daqui edificados, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga luz aos nossos corações e que possamos ter o bom entendimento da Tua palavra. Essa é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Na década de 80, a banda irlandesa U2, a banda de rock, lançou um álbum chamado War, ou Guerra, né? Esse álbum fez bastante sucesso porque o contexto ao qual eles viviam era um contexto de guerra, né? Eles estavam em guerra contra a Irlanda, estavam em guerra contra a Inglaterra, e por conta disso eles acharam interessante fazer esse álbum, né? Compor esse álbum, e então eles fizeram esse álbum, né? Como título Guerra. É interessante a gente notar que esse álbum ele foi produzido por conta da intolerância religiosa e por conta do movimento separatista que a Inglaterra estava tendo naquele momento, né? Que a Irlanda, perdão, estava tendo naquele momento com o intuito de se separar da Inglaterra. Então eles compuseram esse álbum e a primeira faixa desse álbum se chamava Domingo, Sangrento Domingo, né? Que fazia menção a essa guerra, que era uma guerra bastante sangrenta, uma guerra civil que estava tendo ali naquele local.
E eles compuseram todo o álbum, fizeram toda a estrutura melódica e harmônica daquele álbum. Só que chegou no final, eles não tinham uma música para finalizar aquele álbum, né? Eles já tinham até feito, inclusive, uma harmonia e uma melodia para aquela última canção, para a finalização daquele álbum, mas ainda assim não tinha uma letra. Então, o guitarrista, inclusive, o The Edge, ele, inclusive, chegou a querer não lançar o álbum por conta disso, por conta de não ter uma música para fechar o álbum, né? Já que eles tinham preparado todo o escopo ali daquele álbum. Mas o Bonovox, que é o vocalista e líder dessa banda, desse grupo, ele olhou para o seu lado assim e viu uma Bíblia. Então, quando ele pegou essa Bíblia, ele abriu aleatoriamente a Bíblia, quando ele se viu lendo o Salmo 40. E esse salmo foi quase como uma oração para ele. Ele abriu esse salmo e, a partir disso, ele metrificou a letra desse salmo e colocou ali naquela melodia e naquela harmonia a qual eles tinham composto ali. Então, eles fizeram essa última canção desse álbum, chamado 40, né? A última canção chamada 40. E esse álbum fez bastante sucesso na década de 80, tanto que alcançou os topos das paradas, né? Naquela época. Chegou a ficar em primeiro lugar, inclusive passando o álbum Thriller, do Michael Jackson. Esse álbum foi bastante aclamado na época e alcançou os topos assim. O Salmo 40 é um daqueles salmos a qual entra na lista dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 139. É um salmo bem interessante que nós, por vezes, podemos usar, não só para ler ou só para meditar, mas também para orar. Esse é um salmo que nós podemos usá-lo como maneira de nos refugiarmos no Senhor, como maneira de dedicarmos a nossa vida pelo Senhor através da meditação desse salmo. Ele é um salmo de autoria de Davi, né? E Davi foi um homem bastante aclamado, né? Davi foi um rei em Israel. Ele foi bem famoso, ele conquistou terras, ele liderou exércitos e, como todos aqui devem imaginar, Davi reinou, devem conhecer a história de Davi. Ele reinou durante 40 anos em Israel e esse reinado foi bem vitorioso, foi um reinado grandioso, e eles têm até hoje Davi como um símbolo, né? Como símbolo ali para a sua nação, tanto que na bandeira é carregada a estrela de Davi. É importante nós mencionarmos aqui a história de Davi e os seus grandiosos feitos, porque como ele foi um homem grandioso, o Senhor usou, tanto que a palavra de Deus fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Davi expressava a graça de Deus de maneira regular e fiel através das suas posturas, né? Através da sua liderança, ou através até da sua devoção. Ele era um homem bastante devoto ao Senhor. E nesse momento, nesse estudo, eu trouxe para os irmãos aqui uma breve meditação, uma meditação aqui no Salmo 40, onde nós iremos dividir esse salmo em 3 tópicos, né? Eu proponho aos irmãos aqui nós estudarmos a fé que saiu do fundo do poço. Então, nós veremos aqui nesse estudo que a fé que saiu do fundo do poço produz convicção. Nós veremos isso dos versos 1 a 5. O segundo ponto, a fé que saiu do fundo do poço produz consagração. Nós veremos isso dos versos 6 a 10. E um terceiro ponto, para nós finalizarmos mais para frente, a fé que saiu do fundo do poço produz consolação. Nós iremos meditar isso nessa noite. Então, a fé que saiu do fundo do poço produz convicção. Face aos problemas, nós devemos esperar. Esperar é algo normal, é algo corriqueiro, é algo que nós sempre fazemos, seja quando a gente vai para a fila de um banco, ou quando a gente espera uma consulta médica, ou até mesmo quando a gente vai na lotérica. Muitos irmãos que moram aqui perto, quando vai numa lotérica, nós temos que esperar. Isso é algo corriqueiro nas nossas vidas, é algo normal, algo comum. Mas muitos esperam reclamando, murmurando, ou até se esbravejando, né? Mas aqui nós aprendemos 3 lições especiais com Davi. No versículo 1 ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Então, com Davi a gente pode aprender que nós podemos esperar com paciência e esperar com paciência em Deus. Por vezes nós deixamos isso de lado, né, meus irmãos? Por vezes nós agimos, como eu disse aqui, murmurando ou reclamando, e não temos esperança em Deus. Nós não colocamos a nossa esperança em Deus, nós não esperamos como Deus nos ordena esperar, que é com paciência e nele. Por vezes esquecemos que o nosso Deus é quem cuida de nós,
como nós oramos aqui mais cedo, é o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão, é o Deus da providência. Nós podemos esperar no nosso Senhor. A atitude do coração de quem sofre deve ser uma atitude de fé em Deus. E essa esperança, ela tem que ser vista em nós. Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor. E o fruto disso é que eu aprendi a confiança, a paciência. Então, toda impaciência, quando nós agimos dessa maneira, né, esbravejados ou até com murmuração, é fruto a impaciência. A impaciência, ela é o fruto do orgulho. Afinal de contas, para que eu vou esperar? Eu não preciso confiar. Muitas vezes nós agimos assim, mas isso não é um requerimento de Deus. A impaciência, como eu disse, é um fruto do orgulho ou da vaidade, é o desejo de ter o controle daquilo que só Deus tem. Só Deus tem o controle de todas as coisas. Quando esperamos em Deus, somos levados a exercer a paciência, a humildade, o amor, a longanimidade, aquilo que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que é o fruto do Espírito. Mas Davi aprendeu algo ainda mais interessante aqui nesse texto, né? Nós veremos isso aqui agora, porque Davi aprendeu não somente a esperar no Senhor, ele aprendeu sobre Deus. Vejam os versos que Davi usa aqui, para dos versículos 1 a 5, ele usa alguns verbos aqui que nos mostram isso, que Davi aprendeu um pouco sobre Deus. Ele diz no versículo 1, ele se inclinou para mim e me ouviu. No versículo 2, Davi vai dizer, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Ainda no versículo 2, ele diz, me firmou os passos. No versículo 3, ele diz, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E no versículo 5, ele reconhece, ele ao aprender um pouco mais sobre Deus, ele vê as maravilhas do nosso Deus. Ele diz, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Além da convicção de como Deus usa todas as coisas para o nosso bem, salvando-nos e santificando-nos, além da convicção de quem Deus é e de como Ele age, Davi nos ensina que nós devemos também proclamar essas virtudes de Deus, proclamar a grandiosidade desse Deus para os nossos irmãos, para aqueles que são próximos a nós. A parte B aqui do versículo 3, ele diz o seguinte, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então essas verdades, quando nos alcançam, nós devemos proclamar essas verdades, as virtudes do nosso Deus, as maravilhas do nosso Deus. Davi tinha em mente que a sua história com Deus deveria abençoar outras pessoas, né? E isso também deve ser refletido em nós, né? Que nós possamos abençoar outras pessoas e proclamar as verdades do nosso Deus para outras pessoas. E nós nos perguntamos então, que convicção que Davi tinha de Deus, né? Davi viu que Deus volta o seu olhar para nós. No versículo 1 ainda, ele diz que Deus se inclinou para ele, né? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Isso é misericórdia, isso é graça de Deus, isso é compaixão. Davi vê que Deus não fica imóvel, né? Ele vê que Deus age em seu favor. Ele vê que o Senhor se volta para ele e que mostra o caminho a qual andar. E quando nós passamos a andar nesse caminho, como ele vai dizer, que o Senhor firma os nossos pés sobre a rocha, nós passamos a entoar cânticos, hinos de louvor ao nosso Deus. Nós declaramos os seus feitos e declaramos a sua bondade, quem Ele é. A fé que saiu do fundo do poço, ela produz convicção sobre Deus, convicção sobre a obra de Deus e convicção sobre o nosso papel diante dos outros, diante do nosso próximo. E eu pergunto para você essa noite, você está no fundo do poço? Talvez você não esteja aí para aprender um pouco mais sobre Deus, talvez para aprender a confiar nesse Deus da provisão. Nós devemos pensar nisso, porque por vezes nós nos vemos no fundo do poço, sem esperança, mas nós devemos confiar no nosso Deus, confiar no Deus que age. Não importa o que você fez para chegar aí, talvez algum pecado que esteja te deixando nesse local, nesse mar de perdição, mas você precisa aprender a confiar em Deus. Nós precisamos constantemente aprender a confiar, a esperar no nosso Deus, a agir com paciência,
pois o nosso Deus, Ele quer se revelar a nós e Ele quer fazer com que nós nos acheguemos a Ele, seja em oração ou com um ato de fé que nós devemos agir diante do nosso Deus. Aí o segundo ponto que eu separei aqui para os irmãos nessa noite é que a fé que saiu do fundo do poço, ela produz consagração. Davi saiu do poço e Deus firmou seus pés então sobre a rocha. Nós vemos isso aqui. Então ele foi entoar um cântico de louvor ao nosso Deus. Ele entoou um hino ao Senhor e compôs esse salmo. Afinal de contas, depois de tudo aquilo que o Senhor fez para ele, o que mais ele podia fazer? Ele podia, através desse ato de misericórdia, de compaixão do nosso Deus, o que mais Davi podia fazer? Então Davi pensa, eu vou levar sacrifícios ao Senhor. Ele diz no versículo 6 isso, mas depois ele chega à conclusão, não são os sacrifícios que o Senhor quer, não são apenas rituais religiosos que o nosso Deus quer. E esse versículo ele até parece difícil, mas o que Davi está dizendo aqui é o seguinte: sacrifícios existem porque aquilo que Deus quer não existe no nosso coração. Aquilo que Deus requer de nós, nós não temos, não existe no nosso coração. É importante mencionar isso porque Israel fazia o seguinte: eles pecavam deliberadamente, viviam em práticas pecaminosas, se entregavam ao pecado, iam lá, faziam sacrifício e achavam que teriam o perdão dos seus pecados, né? Eles, ao entregarem o sacrifício, eles achavam que teria a redenção através daquilo. E eu pergunto para os irmãos, será que nós não vemos isso hoje? Por vezes nós vemos pessoas que agem dessa maneira, que vêm um domingo ou outro para a igreja para ter tranquilidade no seu coração, ou até crentes, né, que participam da Santa Ceia apenas para ter a sua mente esvaziada, ou devolvem o dízimo pensando que vão assim ganhar uma bênção. Nós vemos isso inclusive hoje, achando que esses sacrifícios, né, que fazem, que irão agradar a Deus e que irão alcançar a salvação. Eu convido os irmãos agora a abrir lá no profeta Oséias. Ele diz uma coisa interessante e está intrínseco a esse texto aqui. Oséias capítulo 6, versículo 6. Oséias capítulo 6, versículo 6. O profeta Oséias diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O que o profeta Oséias está dizendo é o seguinte, basicamente, que Deus não quer sacrifícios, Ele quer que o conheçamos, né? Deus está dizendo para nós, através de Oséias, que os sacrifícios existem porque a gente não consegue amar, porque os holocaustos existem porque nós não conhecemos a Deus, nós não temos o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus é algo que nos faz amá-lo mais ainda, que nos faz querer buscar ao nosso Deus. E Davi diz, eu entendi a lição, a fé que me tirou do fundo do poço é a fé que promoveu em mim consagração. Que Davi continua dizendo também que ele entendeu o que Deus queria dele, né? Deus queria um coração consagrado, queria a vida, a alegria dele, o contentamento dele consagrado. Davi entendeu para que serviam os sacrifícios, aqueles velhos rituais do Antigo Testamento. Ele entendeu que aqueles sacrifícios eram uma sombra, apontavam para algo maior que ele, apontavam para Cristo, que é o sacrifício perfeito. Então Davi diz no versículo 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. A ideia é que quando Davi diz que o Senhor abriu os seus ouvidos, abriste os meus ouvidos, sabe aquela sujeirinha que tem nos nossos ouvidos por vezes, que nós, quando limpamos, nós passamos a ouvir com mais clareza? Acho que o exemplo melhor disso é quando nós vamos no otorrino, né? Aí a gente chega lá no otorrino, ele lava o nosso ouvido e a gente consegue ouvir com mais clareza. É basicamente isso que ele quer dizer aqui quando ele diz que o Senhor abriu o seu ouvido, né, os seus ouvidos, né? Então Davi diz, agora eu posso ouvir, agora o Senhor me fez entender. O Senhor não quer rituais, o Senhor quer mais, né? O Senhor quer um coração puro. E Davi então diz, no versículo 7 e 8, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu,
Dentro do meu coração está a tua lei. E Davi entende o que o Senhor queria dizer para ele, ao tirar ele daquele poço. Ele entende que o Senhor queria mais, o Senhor queria colocar a sua lei, os seus mandamentos, a sua santa palavra no seu coração. E Davi nos ensina também a proclamar a justiça de Deus, e não somente guardá-la em nossos corações. Nós devemos não ocultar a lei de Deus, a palavra de Deus. Não devemos ocultar aquilo que nós recebemos de Deus nos nossos corações. Nós devemos proclamar isso. Davi nos ensina isso. Somos chamados a proclamar a fidelidade, a salvação que temos no Senhor. No versículo 9, Davi vai dizer: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Eu pergunto para os irmãos essa noite: será que nós temos negligenciado isso? Será que temos sido egoístas a ponto de guardar, de ocultar a palavra do nosso Deus, as virtudes do nosso Deus, as maravilhas que Ele proporciona para nós nos nossos corações? Será que nós temos sido orgulhosos e guardado isso só para nós? Nós devemos proclamar, nós somos chamados a proclamar. A fé que saiu do fundo do poço, ela promove consagração, ela promove alegria em Deus, felicidade plena nos mandamentos do Senhor. Por vezes nós pensamos, que basta ter um coração alegre, e quando nós pensamos assim, talvez Davi iria nos dizer: não, você não entendeu, o Senhor ainda não furou o seu ouvido, o Senhor ainda não limpou o seu ouvido. Você precisa aprender, você precisa confiar em Deus. As maravilhas de Deus nos tiram do fundo do poço e devem ser proclamadas. Uma vez que a nossa vida é consagrada ao Senhor, nós devemos adorar o Deus dessa consagração, proclamando as suas verdades, as suas virtudes. Consagração não é apenas cumprir atos religiosos, como eu disse, nós vimos aqui um domingo ou outro, ou tomarmos a ceia, ou devolvermos o nosso dízimo com o coração vazio. Não, isso não é viver a palavra de Deus. Consagração é você viver inteiramente para Deus. Cristo morreu para que possamos ter a nossa vida consagrada a Ele, ter um coração alegre, santificado, entregue à palavra do Senhor. A fé que saiu do fundo do poço, ela promove em nós consagração. E um terceiro ponto que nós iremos ver aqui é que a fé que saiu do fundo do poço, ela promove consagração, ela produz consagração. Então, terminou o culto lá no templo, Davi se lembra que ele teria que novamente encarar os seus problemas, Ele saberia que muitos iriam tentar destroná-lo, ele era um rei, e que muitos queriam tentar destroná-lo, ele iria enfrentar as batalhas ali ao sair daquele momento, e assim é conosco também, meus irmãos. Por vezes nós saímos daqui no domingo à noite, após o culto prestado ao Senhor, e nós pensamos: meu Deus, mais uma semana nós vamos ter que enfrentar mais lutas, mais dificuldades, mais problemas. Então Davi, ele clama ao Senhor, ele diz nos versículos 11 e 12: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade, não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. A fé que saiu do fundo do poço serve para você, tão logo ao encarar as novas dificuldades, que você possa dizer: Deus, o Senhor que me tirou de lá, eu confio no Senhor para me sustentar por mais esse momento, para me sustentar por mais essa semana. Guarda-me em tua graça, guarda-me em tua verdade. O que protege o fiel é a graça e a verdade do nosso Deus, é a graça e a verdade do Senhor. E de que maneira essa graça e essa verdade nos protege? De que modo que nós somos protegidos? A graça e a verdade de Deus nos protege, mostrando que se nós temos a sua graça, nós não precisamos de outras coisas ou pessoas, nós somos satisfeitos nessa graça, nós temos plena satisfação, pleno contentamento na sua graça. E quando estamos satisfeitos, nós não precisamos sair atrás dessas paixões corriqueiras, essas paixões carnais. O amor de Deus nos protege saciando-nos, e quando nós somos saciados pela graça de Deus, pela sua verdade, nós fugimos dos amores pecaminosos. E aqui nós aprendemos também mais uma lição interessante, é que a adoração não é lugar de fuga para a vida, de fuga da vida, Davi usou o culto aqui, onde ele estava, para entoar cânticos a Deus, mas também ele usou como preparação para receber
ele recebeu o preparo ali ao encarar os problemas, né? Ele foi ao culto, então ali ele recebeu o preparo para encarar os problemas que ele iria enfrentar após sair daquele momento. E ele sabia que ao sair dali, ele iria enfrentar dois problemas que são bem corriqueiros, né? Ele iria enfrentar os seus próprios pecados e os seus adversários contra ele. São dois problemas que sempre tentam nos pegar, né? Que é o nosso próprio coração e as circunstâncias. Nos versículos 12 e 13, acompanhe comigo. Ele diz assim: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas do que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Preza-te, Senhor, e livra-me, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Mas Davi não tinha acabado de ser tirado ali por Deus no fundo do poço? Então, aqui nós vemos uma coisa, que os pecados, eles continuam a nos perseguir. Os pecados, eles continuam a correr atrás de nós, a estar atrás de nós, né? Davi, talvez, se ele estivesse no Novo Testamento, ele poderia dizer: eu vou carregar esse corpo de morte até o findar da minha vida, quando enfim eu serei glorificado. Davi está dizendo que sempre terá que enfrentar o pecado, mas que Deus sempre irá consolar o seu coração. Por isso ele ora: vem, Senhor, livra-me, dá-te pressa em socorrer-me. Os outros problemas que Davi sabia que iria enfrentar eram as suas circunstâncias, né? Davi se lembra que irá enfrentar batalhas e que muitos tentarão destroná-lo, né? Que muitos tentarão tomar o seu lugar, tentariam derrubá-lo. Então Davi clama, nos versículos 14 e 15: sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. E Davi pode dizer aqui, ao clamar ao Senhor nesse momento: Senhor, eu sou consolado porque Tu és por mim. Se Tu és por mim, ninguém poderá ser contra mim. Davi é consolado no ato de fé, meus irmãos. Nós também podemos confiar nesse Deus que promove a fé a nós. Mas, antes de tudo, o que Davi queria mesmo que acontecesse era que Deus fosse magnificado e ampliado no coração e na vida de seu povo. Davi, ele diz no versículo 16: folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Por que Davi diz isso aqui? Porque ele quer que o povo encontre júbilo, encontre alegria, busque a Deus, ame a Deus, porque Davi tinha encontrado consolo nisso, e queria que isso também fosse manifestado aos demais, ao seu próximo, fosse manifestado ao povo do Senhor. Ele ansiava que os povos conhecessem ao Senhor, e Davi conclui no versículo 17: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. A fé que saiu do fundo do poço, ela produz eterna consolação, ela perpetua a consolação nos nossos corações. E eu poderia muito bem dizer que o Salmo 40 é um salmo que fala sobre Davi, mas a verdade é que esse salmo ele fala sobre Cristo. Ele fala única e exclusivamente sobre Cristo, porque só Cristo que passou por todas essas coisas. E essas verdades, elas vão se reverberar lá em Hebreus 10. Convido os irmãos que abram sua Bíblia em Hebreus 10, nós leremos versículos 5 a 7, o último texto dessa noite. Peço aos irmãos que leiam, por gentileza. Hebreus 10, versículos 5 a 7.
Então nós vemos que a grande verdade desse salmo é que Cristo tudo suportou. Cristo, ele veio, o Pai o enviou, ele deu a sua vida por nós, ele se sacrificou em nosso lugar, em favor dos nossos delitos e pecados, e nos deu a salvação. A grande verdade é que esse salmo ele fala sobre Cristo. Cristo, quando ele veio ao mundo e morreu, ele cumpriu ali aquilo a qual fora proposto pelo Senhor, para que nós fôssemos salvos. E ao terceiro dia, ao ressuscitar, Cristo pôde dizer: esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim. Todo aquele que crê em Deus tem os seus pés firmados sobre a rocha. Todo aquele que crê em Deus tem a convicção de que o Senhor irá sustentá-lo e irá guiar por um caminho, irá colocar os seus pés sobre a rocha. Nós vemos isso em Mateus 7. Não dá para viver o Salmo 40 sem pensar em Cristo. O Salmo 40 é único e exclusivamente sobre Cristo. Nós devemos viver essa vida de santidade, a vida em busca de Deus, e viver uma vida de total santificação ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.